Monja beneditina Maria Cecília Baige, mística católica que escreveu os livros A Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, A Vida de São José e A Vida de João Batista. Maria Cecília Baige nasceu em Montefiascone em 4 de janeiro de 1694, filha de Carlo e Clemenza Antonini. Em 1712, entrou no mosteiro dos Cistercienses de Viterbo, mas deixou-o 10 meses depois para entrar no mosteiro dos Beneditinos de Montefiascone. Aqui, em 1714, ela fez sua profissão religiosa. O Cristo sofredor quis associá-la à sua paixão e para isso purificou seu coração com 2 provas, tornando-a digna de receber graças e favores excepcionais. A oração das conversas e dos outros escritos de Cecília, por iluminação divina, fazem dela apóstola e mensageira do amor de Deus. Dos mesmos escritos, Maria Cecília Baige também se destaca como uma mística do século XVIII. Cecília foi abadesa do mosteiro por cerca de 20 anos e tentou fazer reformas contra o relaxamento da ordem. E morreu no cargo de seu mandato em 6 de janeiro de 1766. O mosteiro de São Pedro continua vivo, mais de 250 anos depois da morte dela. As irmãs recebem peregrinos que percorrem a Via Francigena, uma rota de peregrinação medieval que passa pela cidade. As irmãs também guardam ainda todos os manuscritos originais da Madre Maria Cecília Baige. Um grande relaxamento reinava no mosteiro, na época antes dela entrar. Cheia de zelo pelas almas dos religiosos e pela dignidade desta ordem, quis oferecer um remédio salutar à situação que encontrou. E o cardeal Barbarigo, vendo sua pedagogia pastoral, podem ser vislumbradas nas entrelinhas das ordenações e decretos feitos durante a visita da eminência do reverendo cardeal, bispo de Montefiascone e corneto para o mosteiro e freiras da ordem de São Bento de Montefiascone. A data de visita do dia 22 de setembro de 1688. A situação que ele encontrou, por exemplo, ele começa a proibir, e isso leva a argumentar em São Pietro a presença de mulheres lá de alta classe e riqueza, que desejam preservar e realmente preservar algo do seu estilo lego, de ter e usar grandes medalhas de filigrana de prata, luvas, sapatos justos e outras vaidades seculares semelhantes. Muito menos guardar na sala instrumentos musicais, espelhos, quadros com comediantes dourados e outras vestimentas vaidosas. Em particular, o cardeal convidou os religiosos a observar estritamente o voto de pobreza e os graus de humildade do 7º capítulo da regra de São Bento, e proibiu, entre outras coisas, de se vestirem de maneira diferente para que, na semelhança do hábito, se reconhecessem como verdadeiras freiras, irmãs em Cristo. E, além disso, sob severas penalidades, que as celas estejam sempre abertas, tanto de dia como de noite, e que, dado o sinal de dormitório, todos devem opinar-se mutuamente. E às vezes a abadesa, acompanhada por uma delas, iria visitar todas as celas, certificando-se de que todas estejam em suas camas. E quem ousar dormir acompanhada incorrerá na pena de excomunhão, e a mesma pena de excomunhão reservada à sua eminência, por sua eminência. Incidirá aquela freira que, dando o sinal de retirada do seu quarto e entrar na cela de outra, sem a permissão da abadesa,
A ação do cardeal destinada a estimular os beneditinos da época a não se afastarem da escuta das necessidades evangélicas de sua regra. Achatando-se sob o peso de condicionamento social, foi mal recebida pelos freires e pelos monges, e não conseguiu reformar adequadamente o degradado tecido sócio-religioso, em que Maria Cecília Bage, depois de alguns anos, ela ainda teria tentado recuperar esses espaços para uma espiritualidade mística abordada por ela. Quando, em 12 de abril de 1713, aos 19 anos, a Maria Cecília Bage ingressou no mosteiro beneditino, encontrou um internato ainda cheio de vaidade. Escreveu Monsenhor Pompílio Bonaventura que elas ainda se vestem com algumas vaidades, fitas, vestidos de seda e muito mais, ao qual os chamei a corrigi-los e proibi-os para o futuro. Ao longo dos anos, a abadesa Maria Cecília Bage pôde enfocar claramente o objetivo religioso que aspirava a alcançar para si e para suas irmãs, isto é, o de observar a vida comum perfeita, delineada pelas regras agostinianas. Se Maria Cecília Bage estendeu seu apostolado fora do mosteiro à glória de Deus e ao bem das almas, mas onde brilhou mesmo de maneira especial foi no mosteiro. E a primeira coisa que ela queria tanto estabelecer era a vida comunitária, que faltava muito no mosteiro. Já em 24 de outubro de 1731, ela escreveu ao seu confessor, Padre Guide, sobre o assunto. Comuniquei-me imediatamente e disse a Jesus o que Jesus me dizia a respeito da vida comunitária. A princípio, ele disse que é sua vontade que seja tudo isso feito, e o inimigo trabalha com todas as forças para impedi-lo. Agora, porém, como não há disposição nos religiosos, é necessário eliminá-los gradativamente. Não vai durar esse mosteiro. Vamos sofrer muito. E quem vai ter muito a quem não vai ter nada. Nem vai poder fazer fantasias. Não vai poder dar nada aos parentes. E eles vão ter que ir embora, assim como os amigos. Não poderemos mais fazer caridade. Não lhes dá alma para vestir as coisas dos outros. As moças não trabalharão. Vão se divertir e os pobres velhos sofrerão. As pobres velhas sofrerão. Não a encontraremos. Então você o torna difícil, será uma confusão nos deixar inquietos. É uma profecia. Maria Cecília Bage não desistiu de imediato da ideia e em várias outras ocasiões tentou introduzir na comunidade as regras da vida comum perfeita conforme o desejo de Jesus, mas sem sucesso, e no final entendeu que já não era conveniente falar dessa vida comunitária. O seu sofrimento foi igual ao de Jesus. Ela, como Jesus, não teria nada além de contradições e terminou sua vida na pura humilhação e na cruz, sem nunca ver a realização triunfal dos seus desejos. E foi necessário esperar o novo século, que precisamente no dia 28 de junho de 1802, para que o sonho de Maria Cecília Bage se tornasse realidade. Naquele dia, de fato, 24 freiras dirigiram-se elas ao cardeal Jean Cyprien Maury, pedindo para poderem cumprir as regras da vida comum. Maury, depois de se certificar de que os rendimentos do mosteiro realmente não eram mais suficientes, mas também não eram só suficientes, mas abundantes, emitiu, a 6 de julho, no mesmo ano, o decreto da fundação. Depois de termos conhecido a luz da fé, a perfeição e as vantagens da vida comum, nós todos, na presença de Deus, de forma livre, espontânea e com bom coração, o desejamos e pedimos instantaneamente, com insistência, e esperamos um momento feliz que o mais digno. Nosso venerável pastor, o cardeal Maury, apresente-se o nosso mosteiro de São Pedro como foi introduzido nos outros mosteiros beneditinos, e para o efeito pedimos unanimemente que sejam chamadas duas religiosas beneditinas da vida comum para organizar de melhor forma possível a vida comum, que começou no dia 7 de agosto, e que foi a Madre Teresa Toffe de Roma e Dom Constante M. Priori, que recebeu o posto depois de abadesa e vicariato, onde obteve a permissão para residir lá por 3 anos. A vida comum perfeita estava, no entanto, destinada a durar pouco tempo,
pois em 25 de abril de 1810, Napoleão decretou a supressão de todos os institutos, corporações, congregações, comunidades e associações eclesiásticas de qualquer natureza e denominação, e em 15 de junho de 1810, na Comissão dos Inventários dos Lugares Pios, executou-os com toda a vivacidade e ameaçou várias vezes, até por escrito e violência, a entrar nas clausuras monásticas. Ele também colocou nos inventários os objetos supostos e não encontrados, alegando terem sido ocultados. Ávido pelos bens da igreja, ele fez saber a alguns colonos e sócios de alguns lugares piedosos que no futuro eles não teriam mais que trazer a renda para o lugar sagrado. E então veio o fatídico ano de 1870 com a supressão do Estado papal e a aplicação da Lei Sicard para a abolição do Fórum das Unidades Eclesiásticas. Assim, a 20 de setembro do mesmo ano, a Câmara Municipal de Montefiascone decretou que todo o patrimônio estável, móvel e autoproporcionado do Seminário Hospital dos Conventos e Menores Conventuais de Servos de Maria dos Mosteiros de São Pietro de Montefiascone, o hospital, juntamente com todos os direitos, ações e razões que lhes são devidos. Novamente, as freiras tiveram que deixar o mosteiro e permaneceram fora até 1905. Nossa! Quando, com grandes dificuldades financeiras e sacrifícios pessoais, puderam comprá-lo de volta. Em 2 de junho de 1905, foi afixado o pôster para a asta pública da venda do mosteiro, que havia sido vendido pela Fazenda do Estado do município em 3 de maio. E no dia 21 de novembro foi comprado por 19 mulheres, que as próprias freiras, por 2.060 liras, por mediação de Giuseppe Gori, que declarou que se tinha apresentado no leilão em nome das subnomeadas compradoras, a favor das quais pretendia que fosse definitivamente adjudicado. Passou o século XX, mas o mesmo novo século não poupou aos insultos materiais do mosteiro. Apenas 2 anos após o regresso das freiras, sem qualquer descrição para com os legítimos autores, a preciosa majólica de Benedetto Bruglione foi removida por um engenheiro como se fosse sua, que ficou guardada nas salas adjacentes da igreja. E consta mais coisas da história do mosteiro, mas cumprindo as profecias dadas de Jesus à monja Maria Cecília Bages de que eles perderiam tudo, né? Castigo, né? Castigo pelas riquezas da igreja, né? A igreja foi muito castigada nessa época. E aqui vamos mais, continuando aqui. Palavras da Cecília em entrevistas. Meu Jesus, meu centro, vida da minha alma, meu amor, só em ti o meu espírito encontra descanso. Tudo o que falta de ti é para mim dor e tormento. Só em ti encontro a paz. Meu Senhor e meu Deus, eu te louvo e te bendigo, te adoro e te ofereço estes meus louvores, com aqueles de todos os benditos do céu e todos os justos que estão na terra e te dão nesta hora. Palavras de Jesus, que disse a ela: saiba que eu estou na cruz de braços abertos para mostrar que espero que o pecador o abrace toda vez que vier a mim. Ele me encontrará pronto para a misericórdia. Grandes foram as dores que eu sofri no tempo da minha paixão e foram poucas comparadas com as que sofri no meu coração. Ninguém pode vir a entender. Só eu que o sofri e o meu e a minha mãe, que foi minha fiel companheira em todas as minhas dores. Quero que entre muitas vezes no meu coração medite sobre as angústias e dores que este sofreu pela saúde espiritual dos homens. Do primeiro tratado sobre o coração de Jesus. O coração de Jesus odeia o pecado, mas está sempre aberto para receber o pecador arrependido. Odeia o mal, mas deseja o bem, porque deseja a conversão do pecador. E por mais que ele se ofenda com isso, quando ele se converte, seu divino coração o perdoa imediatamente. Se o amoroso coração de Jesus fosse capaz de sofrer, sentir-se-ia muito grande quando visse os vossos corações longe dele e comprometidos com o coração às criaturas e a nós próprios. Os trabalhos. Maria Cecília Bages, deixa eu ver aqui. O que mais aqui? Ela fala, né, tem um livro de São José. São José não tem nenhuma palavra registrada na Sagrada Escritura, mas as meditações, né, para a freira italiana do século XVII dão a oportunidade de imaginar como pode ter sido sua vida cotidiana da Sagrada Família na perspectiva do pai adotivo.
de Jesus. A revelação pessoal dada de Jesus à serva de Deus, Madre Maria Cecília Bage, descrita no livro da vida de São José, revela um retrato íntimo de vida de oração, sofrimento e felicidade da Sagrada Família. Assim como um pintor pode preencher os detalhes que retratam a cena da vida de Cristo tomada da Bíblia, o relato da Madre Maria Cecília Bage permite ao leitor se demorar em cenas que poderiam ter feito parte da vida de José com Jesus e Maria, com um foco especial na vida interior do santo. Começa com o nascimento de José e em 75 páginas faz o relato de sua vida antes de conhecer Maria, cujo foco é como Deus o preparou com graças para o privilégio de conhecer a futura mãe de Deus. Daí o leitor acompanha José quando ele exulta na encarnação no ventre de Maria. Quando ele exulta na encarnação no ventre de Maria. Não entendi essa parte. Né? Acompanha José quando ele exulta. Ele exulta na encarnação, né, de Maria, na encarnação do Verbo, no ventre de Maria. É porque faltou aqui a palavra aqui. Do Verbo no ventre de Maria. Suporta as dificuldades no caminho de Belém, chora de tristeza com o Salvador em seus braços, canta hinos de louvor a Deus com Maria, trabalha com o menino Jesus em sua oficina e continuamente se abandona à vontade de Deus diante das incertezas. A Igreja não considera obrigatório acreditar em revelações privadas como matéria de fé. Mesmo assim, o livro recebeu o imprimatur in nihil obstate do Vaticano, declarando oficialmente que ele não contém erros doutrinais. O manuscrito, terminado antes da morte de Maria Cecília Bage, em 1766 ficou perdido, até que um monge beneditino o encontrou em 1990 no convento de São Pedro de Montefiascone, Itália, e publicou alguns trechos. 20 anos depois, Dom Pedro Bergamaschi apresentou ao Papa Bento XV o manuscrito da monja beneditina durante o mês de São José de 1920 e o Papa encorajou Bergamaschi a publicá-lo. Maria Cecília Bage viveu, né, nesse mosteiro, cerca de 80 quilômetros a norte de Roma, às margens do Lago Bolsena. Nasceu e viveu nesse lugar. Aos 19 anos entrou para a comunidade beneditina, tornou-se abadesa em 1743 e morreu no cargo aos 72 anos. Durante suas orações no mosteiro, Madre Maria Cecília Bage recebeu tantos ataques do demônio quanto revelações sobre a vida de Cristo, São José, Sagrada Família e São João Batista, sobre as quais escreveu longamente por ordem do seu confessor. O mosteiro de São Pedro continua ativo, com mais de 250 anos depois da morte dela. As irmãs recebem peregrinos que percorrem a vida francigena. Acredita-se que Madre Maria Cecília Bage tenha terminado seu livro de São José em dezembro de 1736. Ao longo de todo o texto, José é frequentemente mostrado em oração, dando louvor a Deus sozinho ou com a Virgem Maria e Jesus. Às vezes, quando José trabalhou muito duramente, ele se aproximava de sua esposa e pedia a ela que cantasse para ele um hino de louvor a Deus, com o que ele se reconfortava do cansaço. A Santa Virgem sempre atendia seu pedido. Seu canto de hinos de exaltação divina eram tão deleitosos que José frequentemente era levado ao êxtase, escreve a serva de Deus. Uma vez, ele observou Maria, dizendo: minha esposa, seu canto sozinho é suficiente para trazer conforto a todo o coração aflito. Que consolação me dás com ele, que alívio para o meu cansaço. Que grande alegria para mim ouvir-te falar ou cantar. Para a Santíssima Virgem, essas palavras eram ocasião de dar mais louvores a Deus, a fonte de tudo o que é bom. Deus derramou essas graças em meu coração, ela disse a ele, para que tu possas ser confortado e obtenhas alívio de suas tribulações e aflições. O amor e gratidão do santo a Deus crescia continuamente e ele seguia se maravilhando diante da virtude de sua Santíssima Esposa. A vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fala a Cecília Bage sobre os sentimentos que sentiu na terra, desde a concepção no seio de Maria até o morrer na cruz, e sobre as orações que dirigiu ao Pai pela salvação da humanidade.
A vida de São João Batista, Maria Cecília Bage disse tudo o que escreveu sobre este santo que ela entendeu na oração. Ela tinha uma devoção muito especial ao precursor do Messias. E em entrevistas, teve orações e conversas que aconteceram entre Jesus e Maria Cecília Bage, escritas por ela, mas não foi publicado. Tem notas biográficas guardadas no convento, né? E sobre a Sagrada Família também, que não foi publicado. Tem um tratado sobre o mais amoroso coração de Jesus, Cristo Redentor nosso, que contém uma obra de Maria Cecília na qual expressa sua visão do amor de Cristo por nós. Segue-se uma antologia de suas cartas, tanto ao padre espiritual Egídio Basari, quanto ao padre espiritual Gaetano Boncompagni. Este livro não está à venda no mosteiro, mas sim nas livrarias católicas. Aí tem um livro tratado sobre o coração amoroso de Jesus, uma editora Glossa Editores da Italiano. A vida de São José. E os manuscritos originais têm a foto no site aqui, que é do mosteiro do San Pietro Montefiascone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fide.